E aí, pessoal, tudo bem? Vou aqui mais uma vez, né, fazer uma breve explicação do exercício número 4, tá? Do material Aprender Sempre, do 9º ano. Então, vamos lá. O exercício 4, ele trata, né, das frações equivalentes. Então, para isso, eu trouxe aqui uma breve também definição, tá bom? Duas ou mais frações são consideradas equivalentes quando representam a mesma quantidade ou a mesma parte de um todo, muito embora sejam aparentemente diferentes, tá? Então vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Eu tenho aí 3 figuras, tá legal? E até então elas são iguais, né? Elas não são aparentemente diferentes, tudo bem? Olha só. Vou dividir essas figuras na mesma quantidade de partes, que são 2, ok? E elas estão iguais, né? Quero usar só uma parte de cada. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, pintadinho, né? Uma parte de cada. Elas são totalmente iguais, tudo bem? Essa uma parte que está pintada é representada pela fração, né? 1/2. Então, a gente tem aí uma representação fracionária dessa parte pintada, tá bom? Bom, o que acontece a partir de agora? Agora eu vou trabalhar essa questão de muito embora sejam aparentemente diferentes, tá? Então agora eu vou ver isso daqui, ó, que eu estou colocando aqui, tá legal? Então, olha só a segunda figura. Agora eu vou dividir a segunda figura em 2 partes, tá vendo? Então agora, né, ela está dividida, né, em 4 partezinhas, certo? Bom, essa parte que está dividida agora tem uma outra representação, mas que significa metade ainda. Tá? Então, a representação agora é 2/4, porém, eu continuo com a mesma quantidade de metade. Tá? Vamos olhar a terceira figura, olha só. Lá na terceira figura, né, eu dividi em 8 partes, tá vendo? Mas eu continuo com metade, tá? Só que a fração que representa agora essas 8 partes, né, sendo essas 4 pintadas, é a fração 4/8. Legal? Então veja, todas elas, né, representam a mesma quantidade, que é a metade da circunferência, porém, correto? Quando eu faço mais divisões, aparecem as frações equivalentes, tá? Bom, essas frações equivalentes, elas aparecem como? Veja bem, a gente tem uma fração que é a fração, né, chamada de fração própria, porque o número de cima é menor que o número de baixo, e ela não diminui mais. A partir dessa fração própria, a gente começa a criar frações equivalentes. Como? Veja bem, ó, a fração 2/3 dá origem à fração 4/6. O que eu fiz? Eu multipliquei por 2, tá? Então, multiplicando 2 por 2 dá 4 e 3 por 2 dá 6, ok? Veja, vai acontecer a mesma coisa com a fração 6/9, tá bom? Foi multiplicado por 3. Então, a fração original 2/3 multiplicou por 3. Tá? A mesma coisa com a fração 8/12. A fração original foi multiplicada por 4, correto? Que aí ficou 8, né, que é 2 vezes 4, e 12 lá embaixo, que é 3 vezes 4, tá bom? A mesma coisa acontece com a fração 10/15. Foi multiplicado por 5, tá? E daí para frente, gente, sempre que eu multiplicar, né, o numerador e o denominador da fração original, né, eu vou criar uma fração equivalente, tá ok? Então aqui foi multiplicado por 6, né? A próxima foi multiplicado por 7 e a próxima por 8, né? E finalmente por 9, tá ok? Então, ó, por 7 foi multiplicado por 8 e foi multiplicado por 9. Veja, para aí, claro que não, né? Ela continua por infinitos números, tá? Bom, o que acontece é que quando eu tenho uma fração, né, original,
a fração 2/3, que é a primeira fração que dá origem a todas as outras, tá? Todas as outras frações equivalentes cria para a gente, então, uma classe de equivalência. Então, veja, ó, quando eu multiplico, né, 2 em cima e embaixo, eu estou criando uma fração equivalente 4/6. Quando eu pego a mesma fração 2/3, né, e multiplico por 3, eu vou criar a fração equivalente 6/9. Quando eu pego, né, a mesma fração 2/3 e multiplico agora por 4, eu vou criar a fração equivalente 8/12, tá? Então veja, gente, por qualquer número natural que eu multiplicar o numerador e o denominador da fração original, eu vou criar outras frações que eu chamo de frações equivalentes, tá bom? Então não importa a quantidade de vezes, a quantidade, né? Ela é infinita, tá? Bom, com isso, né, a gente já tem como fazer o exercício número 4. É uma tabela grande, né? Aí eu só peguei a primeira linha, mas o que a gente tem que perceber? Quem é a minha fração inicial? É essa fração 1/2, tá? Ela dá origem à fração 2/4, à fração 3/6 e às próximas frações, tá bom? Então, veja, para dar origem à fração 2/4, né, eu tive que multiplicar embaixo e em cima por 2. Para dar origem à fração 3/6, eu tive que multiplicar na fração original, né, por 3, em cima e embaixo, tá? E na próxima que vai aparecer, eu vou multiplicar por 4, tá? E a próxima, eu vou multiplicar por 5, correto? E assim até a última, tá bom? Então, eu vou criando frações equivalentes. Bom, espero ter ajudado vocês, né? Ter tirado as dúvidas. E até uma próxima dúvida.